Olá a todos. Essa é a apresentação do nosso projeto sobre parâmetros elétricos de pilhas improvisadas, da matéria Base Experimental das Ciências Naturais, no ano de 2022. Em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell construiu uma pilha, e nessa pilha ele interligou dois eletrodos, que era o sistema constituído por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. Uma pilha é definida como um processo espontâneo no qual a energia química é transformada em energia elétrica, fenômeno conhecido como eletroquímica. As reações eletroquímicas envolvem a transferência de elétrons entre dois elementos de um dispositivo, a saber, um anodo e um cátodo e um anodo. Essas reações podem ser espontâneas ou não. As pilhas que costumamos usar em controle, em carrinho de controle remoto, possuem em seu interior uma série de espécies químicas, entre elas metais e soluções eletrolíticas, que causam reações de oxirredução, que geram uma diferença de potencial, conhecido como DDP. Pensando nesses termos, é possível produzir uma pilha improvisada utilizando água sanitária e vinagre, como é proposto no nosso projeto. Porém, dá para construir com outros elementos, como limão e laranja. Todos esses materiais citados possuem em seu interior soluções de ânion e cátion, isto é, espécies químicas com cargas positivas e negativas, respectivamente, que podem sofrer migrações se estabelecida a uma conexão, gerando corrente elétrica. O objetivo é monitorar a produção de corrente elétrica por meio de reações químicas e também verificar quais valores de tensão são necessários para acender um LED e medir todos os parâmetros elétricos. Essa é a lista de materiais que contém 4 breakers, um conjunto de fio de garra jacaré, um LED amarelo, estanho, placas de cobre, água sanitária comercial, ácido acético e, por fim, um multímetro. Para montar o primeiro circuito, feito com água sanitária, adicionou 100 ml de água sanitária em 3 becks, colocando em cada becker uma placa de cobre e uma parte de estanho. Após isso, o fio jacaré é conectado à placa de cobre e outro fio jacaré no estanho, conectando os 3 beckers. E depois, em cada extremidade do circuito, foi conectado o LED amarelo para verificar a funcionalidade, e logo após retiramos o LED e conectou o multímetro para verificar os parâmetros elétricos. Para montar o segundo circuito feito com ácido acético, foi colocado 100 ml de ácido acético em 4 beckers. Após isso, uma placa de cobre e fio de estanho. Prendeu-se um fio de jacaré na placa de cobre e outro jacaré no estanho, conectando os 4 beckers. Em cada extremidade foi conectado o positivo e o negativo do LED e depois foi conectado o multímetro para medir os parâmetros elétricos. O resultado obtido como vocês podem ver na tabela ao lado, o primeiro circuito com 3 beckers com 100 ml de água sanitária gerou uma tensão maior que o segundo circuito, que listado na tabela 2, que tinha 4 beckers com 100 ml de ácido acético. Porém, a tensão gerada pelos dois circuitos foi o suficiente para acender o LED amarelo, que tinha a carga mínima de 2 volts. O projeto de parâmetros elétricos demonstrou a criação de uma pilha usando materiais simples e de forma muito prática. O motivo dessas pilhas não serem usadas no dia a dia é que para gerar uma tensão e uma corrente maior será necessário uma grande quantidade de reagente, com isso ocupando um espaço muito grande no meio. E uma das mudanças futuras no projeto seria adicionar outras substâncias para conseguir gerar uma tensão maior. Aqui vai o agradecimento. Queremos agradecer ao UFABC pela estrutura e condições para a realização desse trabalho, à professora Márcia pela orientação e incentivo e aos técnicos do Laboratório 601B pelo conhecimento compartilhado e à disposição em ajudar. E aqui está as referências. E
esses são integrantes do grupo: eu, Eduardo da Silva Gomes, Eric Silva Carneiro, Guilherme Domingos Salgado, João Pedro Alves, Augusto dos Santos Marinho e Arthur Sobral Paulo.